Hum. Pô, só para te informar, Hum. a gente está com essa sala aberta, mas por conta de não termos certeza da capacidade de público dela, Hum. a gente também abriu um endereço de transmissão. Então, a gente tem uma sala de transmissão. Além dessa sala, tem pessoas que podem estar assistindo a sua fala na sala de transmissão, que seria assim uma sala paralela Hum. a essa. Mas, em princípio, até agora, o Marcos Vinícius, né, que está coordenando aqui a parte técnica, Hum. que é nosso aluno aqui do mestrado em Antropologia Social na UFG, Uhum. não deu notícias de que impossibilitou a entrada de ninguém. Até agora ninguém me reclamou que não conseguiu entrar na sala. Mas, de Tá toda bom. forma, a gente publicou os dois endereços, né? Essa sala e mais um endereço paralelo para evitar Hum. qualquer possibilidade de não ter como assistir a esse nosso bate-papo de hoje à tarde. Tá certo. E falta 2 minutos para as 16 horas, a gente vai começar religiosamente às 16. E eu vou fazer rapidamente uma apresentação do NER e uma apresentação sua, apesar que assim, a sua apresentação já é dispensável, porque todo mundo já te conhece, mas formalmente apresentar aqui a nossa atividade, e em seguida eu já passo a palavra para você, enfim, e logo em seguida a gente faria aí um bate-papo, enfim, respondendo questões do pessoal que está participando. Até agora nós estamos aqui com 32 pessoas presentes nessa sala, e eu não sei contar quantos estão na sala de transmissão, mas daí no final a gente faz um balanço e te avisa, enfim, dos números, né, de pessoas que estão participando. Tá bom, tá certo. Mas no momento nessa sala agora, e tá chegando aqui, então acho que vai ser bem legal. E, enfim, vários ex-orientandos seus, né, pô? Oh, Tem uma turma o boa aí Rangel tá que aí? falou que vai estar presente. O Rangel tá aqui já. Então tem uma turma boa aqui que tá esperando para falar contigo. Para te ouvir, principalmente. Então, são Desculpa. 16 horas agora. Eu queria desejar uma boa tarde a todas, todos e todas que estão aqui hoje, nessa live do NER. O NER é o Núcleo de Estudos de Religião Carlos Rodrigues Brandão, aqui da Universidade Federal de Goiás. É vinculado à Faculdade de Ciências Sociais e aos programas principalmente de Antropologia Social e Sociologia. Mas é, na verdade, um grupo interdisciplinar. A gente tem a participação também de pesquisadores e pesquisadoras de outros programas da UFG e de outras universidades, principalmente o programa de Ciências da Religião da PUC de Goiás. Tem várias pessoas que participam conosco. Na verdade, a gente tem uma parceria com um grupo de pesquisa da PUC Goiás, que é o NEARG, que é um grupo também importante, coordenado pelo professor Alberto Moreira, que você conhece, pô. E por Claro. conta da quarentena, as nossas reuniões, que são mensais, se transformaram nessas lives do NER. E eu tenho a maior satisfação aqui de contar, né, nessa tarde com a sua presença
para debater esse tema fundamental que é da política, da religião, dos evangélicos na atual conjuntura brasileira. Como eu disse, né, no início, enfim, todo mundo que está aqui já te conhece, mas eu queria formalmente fazer uma apresentação rápida do professor Paul Freston, né, a formação dele, onde ele está trabalhando atualmente. Então, vou falar rapidinho, Paul, e daí logo em seguida eu já passo a palavra para você para a gente garantir o máximo possível de aproveitamento aqui do seu tempo nessa tarde com a gente, tá bom? Tá bom. Bem, o professor Paul Freston é graduado em História e Antropologia Social pela University of Cambridge, fez mestrado na University of Liverpool em estudos latino-americanos e também tem um outro mestrado em estudos sobre cristianismo na Regent College, no Canadá. É doutor em Ciências Sociais pela Unicamp e pós-doutor pela University of Oxford, né? Atualmente é professor catedrático em Religião e Política, no contexto global, na Wilfrid Laurier University, no Canadá, né? Bem, são vários livros, vários artigos, não vou gastar o nosso tempo aqui, porque, enfim, são também, né, um material bem conhecido por nós. A gente costuma dizer que quem está estudando o tema dos evangélicos hoje no Brasil, na América Latina, se não conhece Paul Freston, tem que começar do zero, porque, enfim, ele é uma referência fundamental hoje nos estudos de religião e política na América Latina e no mundo, né? Pô, enfim, eu não quero gastar muito tempo e eu queria já imediatamente passar a palavra para você e agradecer mais uma vez imensamente aí o prazer nosso de ter você nessa tarde com a gente aqui nessa live do nosso grupo de estudos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Flávio. E eu ainda estou aprendendo a dinâmica das lives, então não sei se vai dar muito certo, mas vamos lá, né? A gente tinha pensado em falar sobre Bolsonaro e a relação com as igrejas evangélicas, e eu quero enfocar não tanto os detalhes do que tem acontecido durante o governo, mas pensar mais em termos maiores, mais amplos do populismo e o mundo evangélico, né? O eleitorado evangélico foi estimado em 31%, né, durante a última eleição. Então, é uma proporção nada desprezível. Agora, ao longo da campanha, a adesão a Bolsonaro foi sempre acima da média nacional, mas inicialmente não tão em cima assim. Inclusive, enquanto Lula ainda aparecia nas pesquisas, tinha mais preferências do que Bolsonaro. Claro, menos do que a média nacional, mas mais do que Bolsonaro. E no final da campanha, a preferência a Bolsonaro disparou, alcançando 12 pontos acima da média nacional, né? A preferência evangélica. E quanto ao apoio institucional evangélico, boa parte disso, dos setores mais expressivos, veio tardiamente, né? A Universal, por exemplo, né, a gente sabe que quase na véspera do primeiro turno, a ala principal das Assembleias de Deus, também tardiamente, a bancada evangélica no Congresso, oficialmente, só no meio do segundo turno. Aí eu pergunto, qual é o sentido religioso da eleição de Bolsonaro? Um comentarista que eu li falou que ele talvez seja o primeiro presidente do Brasil pós-católico. Primeiro presidente do Brasil pós-católico. Mas eu prefiro uma outra caracterização. Bolsonaro não é pessoalmente evangélico, como eu tive que esclarecer repetidamente a jornalistas estrangeiros durante a campanha, né? Mas os vínculos familiares dele com o meio evangélico, a aproximação dele com alguns pregadores famosos, o batismo no Rio Jordão, né, fizeram dele um candidato híbrido ideal. Talvez
e eis a minha caracterização alternativa, o primeiro presidente pan-cristão, reunindo as vantagens eleitorais da identidade evangélica sem as desvantagens. E claro que a eleição de Bolsonaro foi um movimento muito amplo, ao qual boa parte dos líderes evangélicos aderiu tardiamente e sem a centralidade que eles mesmos se atribuem. Eles sempre se propagam como muito mais importantes do que realmente são. E era possível prever que não teriam nenhum pudor em repudiá-lo, se fosse necessário, mesmo porque boa parte deles haviam apoiado a base dos governos do PT. E se a identificação ideológica era fraca, no caso dos governos do PT, não devemos presumir necessariamente que seja forte agora. Inclusive, essa, para mim, é uma das diferenças com relação ao apoio evangélico branco a Donald Trump nos Estados Unidos. E eu friso apoio evangélico branco porque os evangélicos não brancos votam de forma totalmente diferente nos Estados Unidos, né? Muitas vezes a gente lê que a gente vai pedir para desligarem os microfones, tá? Quem estiver entrando, desliga, por favor, o microfone para evitar os barulhos e atrapalhar aqui na conversa com o povo. A pessoa que abriu a sala consegue desligar de alguém que tenha esquecido, tá? Ah, ok. Caso alguém esqueça de ligar, quem abriu consegue desligar o microfone. Vamos seguir aqui então, Paul. Desculpa aí, Paul. Bem. Então, às vezes a gente lê, né, que os evangélicos americanos votam assim ou assado, mas estão se referindo somente aos evangélicos brancos. E eu acho que os dois casos, o apoio a Trump e o apoio a Bolsonaro, podem parecer semelhantes, no sentido de um candidato que tem comportamento pessoal que contraria tudo que supostamente os evangélicos defendem, mas que mesmo assim consegue o apoio de boa parte deles, né? E de certa forma isso expõe a hipocrisia das posições defendidas anteriormente. Mas não é só isso, eu acho. No caso dos evangélicos americanos brancos, eu acho que eles votam em Trump e continuam com os seus mais ferrenhos defensores até hoje, porque o que eles querem é fundamentalmente falho e impossível, que seria a restauração de uma América imaginária, branca e todo-poderosa, né? Ou pelo menos um mundo onde as hierarquias raciais e nacionais não são contestadas. Mas tudo indica que o que a massa de evangélicos brasileiros que votou em Bolsonaro quer não é falho no mesmo sentido. E já em março de 2019, previsivelmente, a bancada evangélica se declarou independente do governo, reclamando da falta de diálogo e de cargos. E também, previsivelmente, com a popularidade em baixa, Bolsonaro intensifica os acenos à comunidade evangélica em termos de obrigações fiscais, juiz evangélico no Supremo, etc. Agora, a questão do populismo, né? A eleição de Bolsonaro pode ter sido surpresa, mas o êxito de alguém como ele certamente não é no contexto internacional da subida populista. Para muitos autores, o populismo é mais um estilo político do que outra coisa, mas para outros autores é mais do que isso. É a promessa de dar voz ao povo que se sente negligenciado e desprezado pelas elites distantes e muitas vezes corruptas. Então não seria mero estilo, seria uma ideologia rasa, e as motivações de apoio seriam variadas. E essa ideologia rasa do populismo enfatiza a desconfiança diante das elites e das instituições, uma narrativa de declínio nacional,
a insistência no majoritarianismo e oposição ao pluralismo, a necessidade de liderança forte e mesmo não convencional, um estilo político agressivo e a defesa do, entre aspas, verdadeiro povo. Mas essas motivações não devem ser consideradas necessariamente irracionais, porque a democracia liberal empodera desproporcionalmente as camadas da população que dispõem de meios de mobilização autônomos. A democracia é sequestrada por aqueles que têm maior capital econômico, cultural e social. E as camadas menos favorecidas nesse sentido precisam da voz coletiva que identidades religiosas, entre outras, podem fornecer. Então, a subida do populismo no Brasil, claro que não pode ser interpretado em termos puramente brasileiros. Se beneficiou grandemente do contexto internacional. Mas existem especificidades nacionais. Primeiro, o neoliberalismo econômico radical. Segundo, ao contrário do Ocidente desenvolvido, o Brasil quase não tem imigração, quase não tem muçulmanos, quase não tem ameaça terrorista. O espaço do terrorismo é ocupado pelo crime. Em vez da imigração e as mudanças culturais que acarreta, temos as mudanças culturais defendidas por vários movimentos sociais. E o espaço do Islã no discurso populista é ocupado pela esquerda política. E, em terceiro lugar, enquanto que na França e na Itália, por exemplo, a extrema-direita recebe apoio desproporcional das regiões mais pobres e dos eleitores mais pobres, o caso brasileiro é justamente o contrário disso. E nisso reside, para mim, a importância especial do apoio evangélico a Bolsonaro. Os evangélicos são desproporcionalmente pobres, não brancos e femininos. O contrário da base original de apoio a Bolsonaro, desproporcionalmente rica, branca e masculina. No campo político, o pentecostalismo, que compõe 2/3 de todos os evangélicos, é único, globalmente, me parece, pelo seu corporativismo eleitoral bem-sucedido. Ou seja, a prática muito conhecida de grandes denominações pentecostais apresentarem candidatos oficializados pela denominação, e o esforço de constranger os membros a votarem naqueles candidatos. E esse modelo tem sido tão bem-sucedido que domina todas as bancadas evangélicas no Congresso desde a segunda metade dos anos 80. E essa singularidade se deve principalmente ao sistema eleitoral e o sistema partidário brasileiros. E aí, nesse contexto, podemos falar de um populismo evangélico brasileiro? Eu acho que, em primeiro lugar, temos que enfatizar que existe uma ambivalência evangélica com relação ao populismo. Ou melhor dizendo, duas ambivalências. Uma mais global, que se relaciona com características centrais da religião evangélica em si, e outra mais brasileira. E tudo isso significa que, a meu ver, o evangelicalismo, o cristianismo evangélico brasileiro, não pode abraçar o populismo impunemente. Primeiro, a relação global. Globalmente, o uso populista da religião e, sobretudo, do cristianismo
tem mais a ver com cultura e identidade do que com fé e valores. Mas a tradição evangélica nasceu justamente como uma recusa a entender a religião dessa forma, através do distanciamento da verdadeira religião, de apropriação individual, de internalização por meio da conversão, das externalidades da cultura e da identidade nacional. Assim, diz o sociólogo francês Olivier Roy, quanto mais alguém insiste na fé e não na identidade como o cerne da religião, menos propenso a votar em populistas. Em segundo lugar, a dimensão especificamente brasileira disso. Em alguns sentidos, o caso mais semelhante ao Brasil, internacionalmente, é a Polônia. Na Polônia, assim como no Brasil, tem um povo ainda bastante religioso, tradicionalmente católico, embora, obviamente, sem a onda de evangelicalismo. Há muito pouca imigração, e depois de 3 décadas de democracia, há uma reação cultural à ascendência dos valores liberais. Mas há também diferenças fundamentais entre o caso polonês e o caso brasileiro. Ao contrário dos populistas católicos poloneses, os evangélicos brasileiros não podem ser nostálgicos por um passado idealizado, não podem defender identidades religiosas e símbolos religiosos tidos como parte integrante da nacionalidade. Os evangélicos brasileiros também não podem imitar os evangélicos americanos no sentimento de ter perdido, entre aspas, um país que já foi deles. Na realidade, com a virtual ausência do Islã no Brasil, a posição ainda bastante marginalizada dos evangélicos se revela na maneira em que ocupa algo do espaço social que o Islã ocupa em boa parte do Ocidente desenvolvido como exemplar da pior espécie de religião. Há também fatores internos que complicam a adoção de uma postura populista por parte de evangélicos. O populismo evangélico brasileiro é limitado pela história da política pentecostal desde a redemocratização. E eu acho que mostra ainda uma consciência disso, uma consciência de hoje estar querendo ir além do reativismo para o ativismo, né? Para a disputa de uma agenda política que traz riscos para a continuidade mesmo do projeto político baseado no voto corporativo. Porque quanto mais ampla a agenda, maior a possibilidade do desacordo. E o manifesto da Frente Parlamentar Evangélica, que foi publicado 4 dias antes do segundo turno de 2018, mostra plena consciência disso, indo além da agenda que tradicionalmente defendemos, compreendemos que chegou a hora de fazer uma contribuição maior à sociedade. Isso depois de 30 e tantos anos de participação maciça no Congresso. Mas essa contribuição maior no manifesto se limita basicamente à necessidade de combater o que vem como propaganda comunista e ideologia de gênero nas escolas públicas e nas universidades públicas. O fato é que existem riscos para esses líderes pentecostais numa agenda política mais ampla. Líderes pentecostais
na política, quando não estão simplesmente defendendo seus interesses particulares, geralmente enfatizam duas coisas. Primeiro, questões políticas que são de fácil tradução para a linguagem da igreja, e, em segundo lugar, abordagens a respeito do problema do Brasil que os mantém como figuras centrais. Nós compreendemos qual é o verdadeiro problema e nós somos a solução desse problema. Então, tendem a uma análise social simplista e interesseira, e que enfatiza a sua própria competência e a sua própria importância. Então, qual é a situação atual? Eu acho que devemos evitar conclusões exageradas e pânicos morais, principalmente por causa das divisões do mundo evangélico, que são não apenas conjunturais, mas são essenciais na organização social evangélica. Há zero possibilidade de união teológica, de união organizacional e logo de união política. Mesmo assim, claro, é possível que se tornem enablers, né, como se diz, habilitadores de uma nova onda de autoritarismo e de políticas econômicas neoliberais. É cada vez mais difícil chegar ao poder no Brasil sem conexões sólidas com o imenso mundo pentecostal entre os pobres. Os pentecostais podem não ser os salvadores políticos do país que eles se imaginam, mas, sem dúvida, não há mais salvação política para o Brasil sem conexões fortes com eles. E isso é um dilema muito sério para a esquerda. Um dilema crônico, aliás, para a esquerda. A esquerda, há muito tempo, não sabe o que fazer nesse sentido. Eu acho que isso tem várias dimensões. Primeiro, tem uma dimensão estilística, digamos assim. O pentecostalismo representa uma contestação contundente do ideal secular, do discurso racional, isento do registro passional sensual. Representa a volta da dimensão visceral repudiada por Kant, na sua exclusão da esfera pública, das formas de sociabilidade e conhecimento associadas às seitas religiosas. Também, eu acho que a esquerda, de tempos em tempos, reconhece a importância de conexões com a esquerda, mas não sabe o que fazer para construí-las. A solução exige muito mais do que reconhecimento da dificuldade. O ambiente mútuo de confronto que se instalou entre boa parte do pentecostalismo e boa parte da esquerda é prejudicial principalmente para a esquerda. E as acusações de ingratidão lançadas a pentecostais que se beneficiaram economicamente durante os governos petistas e agora votaram contra o PT, apenas ilustram a fragilidade dos elos construídos pelos governos do PT. É essencial para a esquerda entender as nuances do mundo evangélico, a diversidade eclesiástica, socioeconômica e política. Perceber as suas divisões e a consequente dificuldade em traduzir a expressividade numérica em poder político. E levar em conta a sua composição de classe, de gênero e de cor. Além disso, é necessário ter gente bilíngue, que saiba traduzir a mensagem da esquerda na linguagem característica do mundo evangélico. Mas me parece que
o caso da Marina Silva é ilustrativo da dificuldade nesse sentido. Seria de esperar que uma figura como Marina, quando era senadora e depois ministra pelo PT, fosse vista como oportunidade ímpar para a esquerda ganhar espaço no meio social distante da sua base usual. Mas tudo indica que o pentecostalismo dela sempre foi visto com desconfiança. Em vez dela ser vista como pioneira e como tradutora qualificada, era considerada meramente exótica, ou até agredida de forma preconceituosa com base na sua religião. Mas, eu diria, a esquerda que mina a legitimidade de uma pentecostal como Marina está ajudando a ascendência política de uma pentecostal como Damares. Em conclusão, o populismo evangélico brasileiro é uma construção histórica e não uma inevitabilidade histórica. Os políticos pentecostais nunca foram portadores de um projeto político amplo e explícito. Antes, são portadores de algumas poucas aspirações vagas e de alguns desejos conservadores no campo social. Por causa disso, são muito vulneráveis a se tornarem alvos de setores políticos com interesses específicos. No Brasil e na América Latina como um todo, em alguns países mais do que outros, mas em todos, de algum grau, a novidade histórica, comparado com mudanças religiosas grandes em outras partes do mundo, é que o quase monopólio católico anterior tem sido erudido pelo protestantismo de dentro, não de fora, pela imigração, e de baixo para cima, né, das bases da sociedade, e não de cima através da ação do Estado ou influência das elites. Quando acontecem mudanças tão abruptas, religiosas, né, em outras partes do mundo, como a América Latina passou nesses últimos 50 anos, ou é por causa de imigração maciça, ou por causa de ação de cima pelo Estado, obrigando alguma mudança na religião. O fato de que a mudança na América Latina, o crescimento evangélico de dentro e de baixo para cima, esses fatores favorecem uma afinidade eletiva com o populismo. Também favorece a corrente teológica pentecostal conhecida como a guerra espiritual, que reivindica possuir insights especiais nos problemas do país e os meios de solucioná-los. Tudo isso se encaixa muito bem com a ideia populista de que existem formas de conhecimento que as elites não possuem, inclusive as elites intelectuais não possuem, e até desprezam, e que setores do povo são atores centrais num drama em que geralmente viram meros coadjuvantes. Por outro lado, o populismo representa vários perigos para os evangélicos brasileiros. Por exemplo, a valorização populista do cristianismo como cultura e identidade mais do que como fé e valores, o que seria uma volta à forma de religião contra a qual o evangelicalismo historicamente se insurgiu. Em segundo lugar, a condição evangélica brasileira de minoria,
ainda minoria, embora minoria grande, de crescimento numérico recente, e ainda preponderantemente no nível social mais inferior, com as fraquezas educacionais e institucionais resultantes disso. Em terceiro lugar, os riscos para o modelo político pentecostal baseado no voto corporatista, de ampliar a sua agenda política. Em quarto lugar, a relutância de todas as lideranças populistas em sofrer limitações sobre a sua liberdade de ação de ideólogos de qualquer tipo, inclusive ideólogos religiosos. Em quinto lugar, a vulnerabilidade do cristianismo primitivista à manipulação política. Esse é um ponto que não vou desenvolver aqui. Se alguém quiser, podemos falar mais disso depois. E, por último, a força excepcional da política, no caso de uma comunidade religiosa fragmentada, sem instituições representativas, em determinar a sua face pública e em causar uma imagem negativa na opinião pública por causa disso. Tudo isso me leva à conclusão de que a virada populista, em que os evangélicos se associaram com o governo Bolsonaro de forma muito mais próxima do que estiveram associados com qualquer governo anterior, pode constituir um passo maior que as pernas, um tiro que vai sair pela culatra e prejudicar as suas perspectivas políticas futuras. Me parece que um espaço prático foi aberto, foi alcançado na política, mas ainda não um espaço estável e amplamente aceito na identidade nacional, nas narrativas da brasilidade. Ainda há um relacionamento atravessado, meio contraditório, o qual o populismo meramente acentua mais do que supera. Então, com essas conclusões, eu vou parar e a gente pode abrir para perguntas. Muito obrigado, Paul, pela sua fala. Bem, seguindo aqui então o protocolo dessa nossa live, a proposta agora é abrir para alguns comentários e questões, para, enfim, aproveitar um pouco mais a sua presença aqui nessa tarde. Eu pedi para o pessoal que tem interesse em fazer algum comentário ou questão, que se inscreva aqui pelo chat, e eu vou tentar, enfim, né, seguir aqui as inscrições para as falas. Peço, por favor, que sejam breves para a gente aproveitar o máximo possível aqui os estudos recentes que o Paul tem desenvolvido na temática. Bem, está aqui o Rangel se inscreveu, então eu já passo a palavra para você, Rangel, fazer sua questão. Fique à vontade. Primeiramente, boa tarde para todo mundo, vou tentar ser breve. Professor, muito bom rever o senhor, mesmo que dessa forma. Né? A última vez que eu vi pessoalmente foi na defesa da tese. Eu vou tentar ser breve. Uma dúvida. Eu fiz algumas observações aqui, mas eu creio que outros vão querer falar. Primeiro, me parece que, apesar dos últimos escândalos e da nítida incompetência e má-fé do presidente na gestão do país, ele perdeu uma parte de apoiadores, né? Eu considero que seriam aqueles apoiadores que tradicionalmente votavam em centro, votavam em PSDB, né? Que eu costumo brincar aqui usando uma expressão no Brasil da Eliane Cantanhede, aquela jornalista da direita limpinha e cheirosa.
Então parece que a direita limpinha e cheirosa abandonou o barco e provavelmente numa próxima eleição volta para o PSDB, Partido Novo, etc. Mas ainda resta uma base de apoiadores. Então essa é a minha primeira pergunta, se o senhor tem informação, né? Eu nesses anos acabei me afastando um pouco da pesquisa aí, e se essa base de apoiadores é evangélica, majoritariamente. Essa é a minha questão. E outra... Obrigado, Rangel. Só mais uma observação rápida, né? Fique à vontade, fique à vontade. Eu atualmente resolvi, de uns anos para cá, participar mais ativamente da política, faço parte de um partido de esquerda e realmente o diálogo da esquerda com o mundo pentecostal, principalmente, é nulo ou negativo, né? Não, é uma falta lamentável de leitura de mundo, de diálogo, e é simplesmente é excludente, né? Uma postura excludente, de absoluta rejeição e aceitação, que vai custar caro por muitos anos, tá? Mas é isso, essa segunda é uma observação, uma leitura que eu faço, né? E a primeira é a pergunta. Essa base que restou, quem são? Ok. Paul, eu queria te pedir para fazer um bloco de questões, você topa? Claro. Pode ser? Tudo bem. Então, agora nós temos aqui o Périx Andrade, professor Périx Andrade inscrito, Kengo Sato e Adriana Leles. E depois dessas 3 questões a gente volta para você, pode ser? Tá bom. Então tá bom, agora eu passo então para o Périx, por favor. Boa tarde, professor Paul. Boa tarde. Prazer, pela primeira vez, ter contato com o senhor. Eu sou aqui da Federal do Sergipe, colega de Flávio em algumas pesquisas. E nós estamos agora fazendo uma pesquisa sobre toda essa polêmica envolvendo a reunião dos evangélicos, dos católicos com Bolsonaro para o apoio das TVs católicas, e nas leituras que nós fizemos, a partir da ideia de um catolicismo público, a gente observou muita aproximação de segmentos católicos com relação a esses segmentos evangélicos. E talvez a gente possa entender, embora o senhor tenha tratado a questão dos evangélicos, mas entender como uma onda conservadora quebrada, onde, de certa forma, o discurso de Bolsonaro foi gradativamente incorporando elementos de uma tendência conservadora que se verifica também na América Latina. Tem várias pesquisas mostrando que candidatos similares a de Bolsonaro, candidaturas ocorreram também recentemente na América Latina. Então, eu sei que o senhor tem tratado a questão dos evangélicos, mas alguns segmentos católicos estão disputando agora uma presença pública nessa esfera, de que forma esses grupos estariam próximos ou distantes do Bolsonaro, e que os aproximam, de certa forma, também desse populismo incorporado pelos evangélicos. Um prazer conhecê-lo, pessoalmente, ou pelo menos virtualmente. Bem, eu passo agora, então, para Kengo Sato e, em seguida, para Adriana Leles. Boa tarde, professor. Meu nome é Kengo Sato, eu sou de São Paulo, sou cientista social e também pastor da Igreja Holiness. Eu gostaria de fazer uma pergunta acerca da evolução do pragmatismo desse bloco evangélico. Assim como você colocou, o apoio dos evangélicos foi meio tardio nas eleições. Logo após a eleição também houve uma indicação, digamos assim, independência, entre aspas, né, em suas posições. Isso poderia ser algum indicativo de pragmatismo, de tentar ter o controle das ações. Mas, por outro lado, nesse momento de isolamento que vai se acentuando no governo federal, há uma impressão de que a insistência desse bloco apoiá-lo é também uma oportunidade de poder estender um pouco a sua influência. Então, a minha pergunta se encerra com a questão de que eles têm potencial de se tornar um novo centrão, desenvolver um pragmatismo que consegue surfar pelas ondas que virão? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Adriana, por favor. Oi, Paul. Boa tarde a todos. Obrigada. Paul, a minha pergunta para você diante disso que a gente está vivendo agora, essa ascensão dos evangélicos tão evidente no mundo da política brasileira,
desta forma como está sendo posta, qual é o dano que isso vai causar, né, para a igreja cristã brasileira? Quando eu falo igreja cristã brasileira, eu tento colocar desta forma, não apenas aquela igreja que se chama mesmo evangélica, porque parece que isso aí já começa a ter uma pequena diferença, mas assim, a igreja cristã, as comunidades cristãs, especialmente as igrejas históricas, se você vê que isso pode, em algum curto ou médio prazo, representar um preconceito realmente acentuado e com evidência, com fatos do que pode, de motivos reconhecidos para isso. E a outra coisa é uma pergunta que me ocorre por conta de algo que eu ouvi rapidamente hoje pela manhã, de alguns comentaristas falando que aí o fim do mundo está meio que anunciado para os próximos dias, e eles diziam, então, dessa vez está todo mundo achando bom que o fim do mundo chegue logo, porque a gente tem a esperança de que, quem sabe, começa alguma coisa nova. Aí vieram várias coisas à minha mente, mas o que me vem nessa hora é assim, é que eu trago isso por uma outra frase que ontem eu li do Paulo Guedes, em que ele falou, as coisas vão melhorar porque tão ruins como estão, elas não podem ficar e nem piorar. Então, se a gente, de alguma forma, está colaborando aí para uma linguagem já escatológica, nesse momento de uma crise que se alastra e que parece, né, que já vai postergar por mais um período de meses ou até de alguns poucos anos. Obrigada. Obrigado pelas questões. Pô, antes de passar para você, eu vou fazer uma quinta questão que foi colocada aqui no chat pelo Josué Cândido da Silva. Ele te pergunta o seguinte, a aliança entre pentecostais católicos e evangélicos resiste para além do governo Bolsonaro? Então fica mais uma questão aí para você nesse bloco e eu te passo a palavra para as respostas. Tá. Bom, muita coisa aí. A questão do abandono, é claro que o abandono tem vários tipos de abandono, assim como teve vários tipos de adesão, né, eu acho. Um abandono seria o pragmatismo decepcionado, digamos assim, né? Não conseguimos aquilo que esperávamos e logo vamos abandonar o barco. Outro, digamos, é o abandono digamos assim, do rato, né? Que abandona o barco que afunda. Ninguém quer ser o último a sair. Então, eu acho que em alguns casos é isso, é um abandono estratégico, por meio da percepção de que a aposta em Bolsonaro foi furada, né? Mas, por outro lado, acho que tem aqueles... alguém aludiu, eu acho, né, de certa forma, a tentação da ideia de ser os últimos defensores, né? Todo mundo abandonou, mas eu vou continuar, e a possibilidade até de alcançar um espaço maior dentro de um governo que já não tem tanto apoio assim. E isso, para alguns, pode ser realmente atraente. Eu acho que também tem outro tipo de abandono que eu já vi expresso em artigos. De certa forma, um abandono mais de princípio. É um conservadorismo que já não... já percebe que Bolsonaro não representa adequadamente a aposta no conservadorismo, né? E que ele tem outras agendas que não contemplam eu li um artigo, por exemplo, de um pastor da Assembleia de Deus, basicamente se distanciando digamos, de uma outra agenda que ele caracterizava como mais dos neopentecostais, que seria baseado mais na teologia da prosperidade e do domínio.
a questão da esquerda, o dilema da esquerda, eu acho que só vai piorar. É um dilema que existia, eu diria, era possível detectar já a partir da primeira tentativa de Lula à presidência, em 89. Né? Com um investimento um pouco maior no mundo evangélico, ele talvez tivesse, né, ganho em 89. Mas eu acho que nesses 30 anos não se avançou muito. Né? A impressão que eu tenho é que as mesmas questões reaparecem, né, como se fossem descobertas novas, né, de tempos em tempos. A percepção renovada de que, puxa vida, não dá mais para ignorar o eleitorado evangélico e não temos muitas entradas nesse meio. E eu acho que, claro, o dilema é acentuado, como você insinuou, por uma certa ojeriza, realmente, né? Uma má vontade. Né? Quer dizer, se vai para a conversa com os evangélicos tapando o nariz, né? Achando que eles não vão perceber que você está tapando o nariz. E aí não vai dar certo mesmo. A questão do catolicismo, que apareceu em várias falas aí. A primeira questão da aliança entre católicos e evangélicos, se vai sobreviver a Bolsonaro, eu creio que sim, mesmo porque vem de antes de Bolsonaro. Não foi uma aliança provocada puramente por Bolsonaro. Ele foi... ele se beneficiou dessa aliança que já estava em curso de se constituir. E eu acho que provavelmente vai sobreviver ao fim político dele. A importância, claro, dos evangélicos é que dos católicos é que os evangélicos não são nem o único segmento religioso do bolsonarismo, né? E principalmente em certos setores, por exemplo, nas relações exteriores, na educação, me parece que você tem outras correntes religiosas que têm muito mais força do que os evangélicos. E não só isso, geralmente eles se beneficiam de, embora sejam minoritários dentro do mundo católico, eles mesmo assim se beneficiam de várias vantagens que a Igreja Católica tem no contexto brasileiro por todos os séculos de história e a construção de vínculos muitas vezes de bastidores. E muitas vezes me parece que a estridência evangélica é mais sinal de fraqueza do que de força. Os católicos podem se dar o luxo de serem menos estridentes, porque eles têm esses vínculos mais naturais, entre aspas, construídos há décadas ou séculos. E os evangélicos são arrivistas e que constantemente se acham marginalizados mais do que deveriam ser pela força numérica que têm, e que logo têm que gritar para serem ouvidos. Então, eu acho que realmente os evangélicos é possível exagerar a importância deles. Agora, em outras partes da América Latina, a equação pode ser um pouco diferente. Por exemplo, na América Central, vários países, na América Central em geral, mas você tem os países mais evangélicos, proporcionalmente, de toda a América Latina, são um bloco de 4 países da América Central. É digamos, uma mancha, se quiser, no mapa, né? Que é Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicarágua. E aí o que você tem, basicamente, é quase que uma paridade cristã.
que você tem países onde os evangélicos quase equiparam aos católicos, em termos de adesão nominal, sem falar em grau de prática, de militância, mas meramente em adesão nominal. Por exemplo, se não me engano, em Honduras, a diferença é muito pequena, uns 5 pontos apenas, né, de católicos a mais do que evangélicos. E isso talvez já tenha mudado, né, que isso tenha uns 6 anos que foi feita essa pesquisa. Ou seja, você tem quase que uma situação de paridade entre as confissões cristãs. E outra coisa que faz parte desse quadro é que o catolicismo que restou, digamos, nesses países, bem diminuído como porcentagem da população, é um catolicismo bem mais evangélico, entre aspas, no sentido de que é um catolicismo mais praticante, né, mais militante, porque para permanecer católico, você tem que escolher permanecer. Você tem que saber por que você permanece. Então, isso já muda a natureza da adesão católica. Então, na América Central, a situação realmente é um pouco diferente. O Brasil não chegou nesse ponto, nem sei se vai chegar, talvez, mas está longe disso ainda. E, por outro lado, você tem outros países que ainda têm uma porcentagem bem menor de evangélicos, em que não há a mesma possibilidade de influência política, de influência eleitoral. A questão do pragmatismo, sim, eu acho que o pragmatismo do apoio não dá conta do campo todo, mas é uma característica forte, é uma característica que marca boa parte do envolvimento político evangélico desde os anos 80, né, que sempre caracterizou boa parte das bancadas evangélicas, e logo não vai desaparecer só porque chegou um Bolsonaro. Então, a tendência de ser situacionista, mas situacionista não por convicção, mas por oportunismo, isso continua. Agora, claro, você tem também, digamos, os verdadeiros crentes, ou seja, né, aqueles que acreditam mesmo num projeto, seja bolsonarista ou, digamos, outro projeto de direita, talvez desiludido já com Bolsonaro, mas uma adesão, digamos, mais principista nesse caso. Eu diria que isso não caracteriza tanto as maiores denominações pentecostais, caracteriza mais os agrupamentos que são menores numericamente, embora influentes em outro sentido, um pouco mais altos na escala social, né, como as igrejas dirigidas por apóstolos e né, mais ligados rigorosamente a certos fenômenos norte-americanos que estão crescendo lá em termos da teologia do domínio, da nova reforma apostólica e coisas do tipo. A questão sobre o apocalipticismo, né, o discurso do fim do mundo, eu acho que uma pandemia é muito propícia para isso, inevitavelmente. Né? É um discurso que já é presente de qualquer forma, né? É um discurso que aflora, né, por qualquer motivo, sempre, e uma pandemia, então, abre espaço para um reforço desse tipo de discurso. Claro que hoje em dia, digamos, o apocalipticismo religioso tem que concorrer com o apocalipticismo secular. E eu acho que, digamos, a diferença fundamental entre esses dois apocalipticismos
é que o apocalipticismo religioso é fundamentalmente otimista, embora otimista, digamos assim, pós-traumaticamente. Depois de um trauma, tudo dá certo, né? O mundo acaba bem, né? No apocalipticismo religioso. No apocalipticismo secular, é fundamentalmente pessimista. O mundo acaba mal, e há grande probabilidade da humanidade não aprender a tempo as lições devidas. O dano para as igrejas, bom, eu acho que, em boa parte, existe no Brasil uma imagem homogeneizada dos evangélicos, que afeta a todos, né, que têm esse rótulo, que podem se encaixar nesse rótulo, mesmo sendo minorias dentro desse campo. E nesse sentido, como eu aludi na minha fala, quando você tem um mundo religioso que, ao contrário do mundo católico, que tem as suas divisões internas, é óbvio, mas que tem uma hierarquia reconhecida internamente e externamente pela sociedade como um todo mundo sabe quem é que manda na Igreja Católica, né? Quem é que tem a possibilidade de falar com autoridade pela Igreja, né? No mundo evangélico não existe nada disso. O que existe são tentativas de superar essa fragmentação, né, com projetos de unidade. Esses projetos são sempre fadados ao fracasso e muitas vezes são contestados por outros projetos. Se tem uma multiplicidade de projetos de unidade. E também, muitas vezes, esses projetos de unidade florescem, sobretudo, em épocas eleitorais. Ou seja, são motivados fundamentalmente pela política eleitoral. E isso significa o quê? Significa que a política, o que digamos, os evangélicos como um todo fazem na política, a percepção que a sociedade tem da atuação política deles, tem um poder muito forte de definir a imagem social dessa comunidade religiosa. Porque é mais difícil contestar. Porque não existe uma entidade que possa dizer, não, fulano não fala em nosso nome. Ou, cicrano, mesmo sendo deputado, não fala por todos os evangélicos, né? Não existem documentos, encíclicas, né? Doutrina social, nada disso, que possa ser citado para, né, dizer, não, o que a gente defende é isso. E com isso, a capacidade da política para determinar a imagem pública do campo todo é muito forte. E nesse sentido, eu acho que esse passo maior que as pernas, no sentido de uma associação muito forte com o governo Bolsonaro, pode, dependendo de como esse governo, né, enfim, né, que vai acontecer com ele, mas isso pode acabar tendo um impacto forte sobre a trajetória futura da comunidade religiosa como um todo, e não apenas na sua atuação política. Obrigado, Paul. Bem, eu queria propor para o pessoal, a gente está aqui, não sei se é possível ver por aí, mas estamos com uma faixa dos 147, 148 pessoas participando nesse momento, e tem mais 4 pessoas inscritas para falar, e várias questões no chat. Eu queria propor, se você topar, para a gente encerrar aqui agora as questões, né, as inscrições,
e fazer um bloco com esses 4 perguntando, né, 4 professores que vão perguntar, fecha esse bloco e vai para um último bloco rápido com as questões do chat, pode ser? Tá bom. Então tá bom. Então, olha, os inscritos é o Sérgio Mendonça, o Thiago Meirelles, Marcomini e Ítalo Reis. Então a gente faz nessa sequência as 4 questões, o Paul responde, e em seguida eu venho com as questões do chat e a gente vai encerrar a reunião a partir dessas questões, pode ser? Então eu vou passar agora a palavra para o Sérgio Mendonça e em seguida Thiago Meirelles. Boa tarde. Eu peço, por favor, que sejam breves para a gente aproveitar aqui a presença do Paul. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço ao professor pela apresentação. Muito bom o debate aqui. Eu queria fazer uma pergunta, observando o comportamento da frente parlamentar desde o governo Temer, né, que a frente parlamentar evangélica ela aderiu, né, ao impeachment da Dilma, seguiu com o Temer, né, no teto de gastos, na reforma trabalhista, enfim, numa agenda que não é socialmente aceitável, né? E a frente parlamentar evangélica, como você disse na apresentação, né, se alinhou com o Bolsonaro, não apenas na agenda dos costumes, mas também, de certa forma, na agenda econômica também, né? Eles meio que apoiam Paulo Guedes e tudo mais. Então, eu tenho uma impressão, né, eu queria saber a sua opinião, se você diria que o público religioso, o público pentecostal, ele é mais progressista do que seus representantes no Congresso em temas econômicos e sociais, e se for esse o caso, né, poderia ocorrer um eventual conflito entre a base e os representantes, porque os representantes eles têm votado nessas medidas antitrabalhistas, teto de gasto, diminuição do gasto social, enfim, eu não sei se isso pode redundar em um conflito posteriormente. Obrigado. Obrigado, Thiago, por favor. Olá, então, pessoal, boa tarde a todos. Eu queria perguntar ao Paul, ele fez uma referência aos evangélicos enquanto representantes de um certo tipo de experiência que se recusa àquela racionalidade absoluta, houve até referência a uma racionalidade kantiana, né? E que esses evangélicos valorizam na sua experiência outras dimensões, a dimensão emotiva, afetiva, erótica e etc. Essa é uma ótima chave para compreender esse grupo, e às vezes eu vejo até no meio acadêmico uma outra chave de entendimento onde se faz a oposição entre civilização e barbárie. E aí esses grupos seriam classificados como grupos que têm algum tipo de rejeição a um projeto de civilização, a garantias de direitos humanos, direitos LGBT e etc. Então, a minha pergunta tem a ver com esse diálogo que se estabelece na esfera pública com os evangélicos e quais seriam os limites dessa ideia que a gente ouve com alguma frequência, de que os evangélicos, ou de que parte desses evangélicos representariam uma rejeição a aspectos fundamentais dos direitos humanos e do projeto de civilização. Marcomini, por favor. Olá, boa tarde, professor. É uma honra ouvi-lo. Já ouvi muito sobre o seu nome na UFSCar. Sou doutorando do professor André, ok? E vem com um questionamento aí. O senhor falou de muitas relações aí. A minha pergunta é, existe, então, uma instrumentalização mútua entre a religião e a política? E no meu mestrado eu fiquei muito com muita pulga atrás da orelha, não consigo sair com muitas perguntas. Será que existe, então, uma possibilidade de autonomia na política? Ou, como o senhor disse, dessa questão aí, os próximos governos deveriam estar, pelo menos, visualizando essa questão do pentecostalismo. Então, não há possibilidade, será, de uma autonomia da política? Obrigado, Ítalo Reis. E em seguida eu passo para o Paul.
Olá, Paul, tudo bem? Eu sou geógrafo, pesquiso geografia da religião e também sou pastor na Igreja Presbiteriana de Natal. E eu estou tentando trabalhar sobre essa questão da influência das igrejas históricas na política. Eu queria que você comentasse, existe uma influência das igrejas históricas brasileiras na política? Se existe, como é que isso funciona? Obrigado. Paul, é contigo. Não tinha mais um? Não. Tá bom. Ok. A frente evangélica, né? Frente Parlamentar Evangélica. Eu acho o seguinte, a aposta no neoliberalismo é um risco, porque as parcas informações quantitativas que temos sobre as atitudes, digamos, dos pentecostais de base, né? Assim, os pentecostais, os eleitores pentecostais comuns, digamos assim, é de que não há tanto apoio assim para posturas neoliberais. E, além do que, a gente pode imaginar, e sobretudo no momento desse de pandemia, que realmente os interesses, né, desse segmento não seriam atendidos por políticas neoliberais fortes. Então, eu acho que realmente pode haver, e há pesquisas, tem uma pesquisa muito, muito interessante do Pew, de 2006, sobre pentecostais em vários países do sul global, contrastando com os Estados Unidos, ou contrastando muitas vezes com os Estados Unidos, pentecostais, e com as populações gerais daqueles países, né? E essa pesquisa não sugere que haja nos meios pentecostais esse tipo de apoio ideológico a propostas neoliberais. Também as pesquisas muito menores que têm sido feitas, por exemplo, nas marchas para Jesus, né, que não são tão representativas assim, mas também detectam, às vezes, um fosso, né, entre as posições das bancadas no Congresso e as posições dos participantes evangélicos dessas marchas. A questão da racionalidade, quer dizer, claro, não é uma recusa da racionalidade em si, mas eu acho que é a questão daquilo que se traz para o debate político, né? E a ideia de um projeto civilizatório e os direitos humanos, novamente, essa pesquisa do Pew de 2006 não sugere tanta discrepância assim em termos de apoio às noções mais comuns de direitos humanos, né? Agora, eu acho que o que existe, sim, é uma certa dificuldade, novamente, de tradução, né? Porque, digamos assim, em boa parte, o mundo pentecostal é o mundo dos pobres que obedecem à lei. Cada vez mais se caracterizam assim, né? Não estou falando dos líderes, né, que são, às vezes, outra coisa, mas os membros comuns são pobres que se orgulham de ser observadores das leis, são pessoas que muitas vezes vêm de contextos sociais que supostamente seriam contextos propícios à criminalidade, à marginalidade, etc.
ou a determinados vícios, etc. E, no entanto, eles se caracterizam por outro tipo de comportamento, né? Então, eu acho que, nesse contexto, dá para entender como um discurso baseado fortemente nas causas sociais dos comportamentos não encontra eco facilmente. Tem que ser traduzido, tem que ser explicado. E a gente sabe que, geralmente, as militâncias, né, os ativistas de direitos humanos não vêm dos mesmos meios sociais da imensa maioria dos pentecostais. Vêm de um outro meio em termos de nível social, nível educacional. Então, quer dizer, é necessário traduzir. E quando você quer que os direitos humanos sejam... Tem uma frase fantástica, um artigo muito interessante, que eu já usei muitas vezes nas minhas aulas aqui, sobre o processo, a comissão que elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48. E que eles formaram uma outra comissão, uma comissão filosófica, né, para ajudá-los nisso. E um dos participantes dessa comissão filosófica foi o Jacques Maritain, né, o famoso filósofo, teólogo católico francês. E ele depois falou uma frase muito interessante. Todos nós concordamos a respeito desses direitos, desde que ninguém nos pergunte por quê. Ou seja, quer dizer, ok, o direito em si a gente concorda. Por que cada um defende? Aí difere. Aí difere. Então, eles logo descobriram, olha, se a gente for elaborar mesmo uma Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente não pode se basear em determinada base filosófica. Tem que ser uma coisa que possa, sim, ter várias justificativas, né, de várias origens, de várias correntes, várias partes do mundo. Senão, não será universal, não terá chance de ser universal. E até hoje me parece que quando se usa o bom senso, quando se quer, por exemplo, quando se pensa, os conceitos, né, universais, supostamente universais de direitos humanos, têm mais dificuldade para ser aceitos no mundo islâmico, e você quer superar isso, o que se faz? Você não entra no mundo islâmico dizendo, vocês têm que parar de ser muçulmanos, e aderir. Não, isso não tem jeito. O que você vai fazer? Você vai tentar encontrar no pensamento islâmico bases para a defesa dos direitos humanos. Você vai traduzir, você vai encontrar ecos nativos, né, dentro de cada tradição. Alguém faz isso com os pentecostais? Se faz, eu desconheço, né? Então, quer dizer, não adianta você ir e se apresentar com a presunção de que, bom, né, você, pentecostal, para aderir aos direitos humanos, você tem que basicamente largar seu pentecostalismo. Então, eu acho que isso é um problema fundamental que não se trabalhou para superar. Eu não digo que seja fácil, não é da noite para o dia. Vai ter reveses, né? Vai ser um trabalho de cão, eu sei. Mas foi tentado. A questão da instrumentalização, sim, instrumentalização mútua, sem dúvida. E às vezes é difícil saber quem está instrumentalizando quem, né?
Ou os dois lados podem achar que estão, mas um, de fato, está se beneficiando mais do que o outro. Agora, tem uma coisa a respeito disso, que eu aludi na minha fala, mas não desenvolvi. A questão do cristianismo primitivista. O termo primitivista não é pejorativo, é só a ideia do primitivismo, ou seja, quanto mais perto das origens, mais puro. Né? Essa ideia. Então, o cristianismo primitivista quer voltar às origens. Lê a história posterior como uma história de declínio, né? De afastamento daquela pureza original. O pentecostalismo, cujo nome, né, se refere justamente ao momento fundador da igreja, né, o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, é o primitivismo por excelência. E aí Tocqueville diz que, nesse sentido, o cristianismo que se baseia, ou quer se basear, somente no Novo Testamento, tem uma fraqueza política fundamental. Porque os escritos do Novo Testamento, as escrituras cristãs, datam da época em que a igreja era pequena e, em boa parte, perseguida, não tinha nenhuma possibilidade de intervenção política. Não tinha membros, ou pouquíssimos membros, com alguma influência, alguma conexão com as elites políticas. Então, o cristianismo que se baseia só nisso tende ao apoliticismo. Digamos, a posição default do cristianismo primitivista é o apoliticismo. Não é a teocracia, é o apoliticismo. Isso não quer dizer que não possa desenvolver outras tendências, inclusive teocráticas. Mas o apoliticismo está ali sempre. Porque o primitivismo, no caso cristão, remete a isso, que é um contraste com o primitivismo muçulmano. Porque o Islã nasce em outra circunstância. O fundador do Islã governa um Estado, lidera exércitos. O fundador do cristianismo morre como criminoso nas mãos do Estado. Né? E por 300 anos, que não é pouco tempo, seus seguidores não têm nenhuma possibilidade de influência política. Então, por causa disso, o primitivismo cristão tende a levar a isso. E isso, essa deficiência, digamos, na área da cidadania moral, né? Como o Tocqueville diz, essa deficiência não é tão grave em épocas de autoritarismo, em épocas em que os governos querem súditos obedientes. Mas em épocas mais democráticas, quando se exige cidadãos atuantes e não súditos obedientes, se torna uma deficiência grave. E aí você tem que superar, de alguma forma, essa deficiência. Como? Uma maneira, uma solução óbvia, porém, digamos, complicada, é olhar a outra parte das escrituras aceitas pelo cristianismo, ou seja, o Velho Testamento, as escrituras hebraicas. Porque aí você tem relato de um povo que se autogovernava, pelo menos em parte da sua história, fala de reis, né, de governantes, de profetas que falavam diretamente com os reis. É outra coisa. Então, você tem mais elementos de aplicação mais imediata, né, para as lides políticas. Agora, o problema aí, claro, está numa transposição, sem mais nem menos,
da situação de Israel no Antigo Testamento para situações de países de maioria cristã na atualidade. E isso leva a todo tipo de problema que a gente vê na história, né? Outra possibilidade, outra maneira de superar essa deficiência é a maneira, por exemplo, da Igreja Católica, que você tem uma ideia de um magistério contínuo, né, que se desenvolve ao longo do tempo, que vai percebendo as implicações, né, e a partir do final do século XIX, começa a construir todo um corpo de doutrina social, né, de encíclicas sociais. Em alguns meios protestantes históricos, você tem um pouco disso também. Conceitos de, digamos, de desenvolvimento, de desenrolar das implicações históricas, e tal, que é diferente do primitivismo. É um pouco o contrário disso. A ideia de que os tempos primitivos não são necessariamente os melhores para perceber todas as implicações da fé. Então, mas para os grupos que adotam fortemente o primitivismo, esses recursos não existem. E aí ficam extremamente suscetíveis a vários tipos de instrumentalização. São extremamente vulneráveis, extremamente indefesos diante das tentativas, né, por raposas políticas ou por desculpe, né, as tentativas de instrumentalização política por parte de políticos mal intencionados ou mesmo bem intencionados. Então, eu acho que, nesse sentido, o problema talvez seja até um problema crônico para o pentecostalismo. Eu acho que existe até eu iria até um pouco mais longe do que Tocqueville, no sentido de é interessante isso, de uma leitura sociológica do desenvolvimento da doutrina trinitária da teologia cristã, né? A ideia de Deus como o Pai, Filho e Espírito Santo. E é interessante que um dos primeiros teólogos no século IV, que fala mais do desenvolvimento do Espírito Santo, da teologia do Espírito Santo, fala dessa questão de etapas necessárias, que primeiro você tinha que, né, falar do Pai. O Pai é lei, é ordem e tal. Depois o Filho, que é a encarnação, cultura, envolvimento na história. E depois o Espírito Santo. E nessa, ele diz que, basicamente, quando você transgride essa sequência, ou quando você isola o Espírito Santo das outras duas pessoas da Trindade, dá problema. Dá problema na área, digamos, da encarnação, do envolvimento, a compreensão, a capacidade de compreender os meios políticos, e dá problema na área da ética. E, de certa forma, a gente pode dizer que o pentecostalismo, sobretudo o pentecostalismo no contexto brasileiro e latino-americano em geral, eu diria, e bem possivelmente em outros lugares também, sofre dessa deficiência crônica. Eu não digo que seja impossível de superar, mas a superação, de certa forma, seria o abandono do pentecostalismo como ramo separado do cristianismo, separado de outros ramos. E a volta à ideia do pentecostalismo como avivamento mais generalizado do contexto cristão maior.
que, aliás, era a ideia original, me parece, né, do pentecostalismo. Então, nesse sentido, talvez essa instrumentalização seja um problema crônico, que não vai ser nada fácil, e é uma coisa que acaba afetando as igrejas evangélicas não pentecostais no contexto brasileiro, por elas serem minoritárias no contexto, e por, de certa forma, terem que ceder a capacidade pentecostal de determinar a imagem pública dos evangélicos lato sensu. Ok, Paul, obrigado. Então agora a gente vai para o bloco final, para já ir encerrando aqui a nossa live, porque já passou um pouquinho do tempo que eu havia combinado contigo, né? Certo. Então tem algumas questõezinhas aqui no... Não, eu que me desculpo, porque assim, eu combinei que ser 1 hora de live já deu 1h30, mas aqui o povo não está indo embora, o povo está aqui e quer te ouvir, então... Eu vou fechar agora com as últimas questões e passo para você para a gente encerrar, tá bom? Tá. São algumas questões, então vamos lá. A Michele Posmoser, ela está te perguntando o seguinte: se aquele manifesto à nação de 2008, feito pela Frente Parlamentar Evangélica, não seria uma iniciativa de... Alô? Ouvindo? Não. Voltou agora. Tá ok. Então, agora mais 2 questões. A Viviane Costa está perguntando: eu queria saber um pouco mais sobre esse tema da fé, né? Quanto mais se considera a fé em vez da cultura e da identidade, menos propenso o evangélico fica ao populismo. Então, ela quer saber um pouco mais sobre esse comentário que você havia feito na sua fala, né? E complementarmente a isso, o Marcos Reis está perguntando: é possível, Paul, falar num pós-cristianismo em função dessas diferenças, adesão a espécie de cultura religiosa em lugar de uma confissão de fé na prática evangélica brasileira? E para fechar, a última questão, Guidalt Silva pergunta: as correntes conservadoras constroem discursos desde as escrituras, ainda que mal interpretadas, conquistando maior adesão dos ouvintes. A pergunta é: não seria essa a estratégia mais adequada para a esquerda? Não seriam as escrituras uma forma de inspiração para novos valores considerados progressistas? Então são essas as questões, e eu já passo para você responder e fazer suas considerações finais. Você falou manifesto de 2008? 2018, perdão. O Manifesto da Frente Parlamentar Evangélica de 2018. Sim. Que apresenta questões para além dos temas morais que são comumente tratados pela frente, né? Eles vão pensar o tema fiscal. Então, a pergunta da Michele é nessa questão. Fala um pouco assim, digamos, da administração pública, né? Mas, para além disso, basicamente é educação, né? O tema da educação, a necessidade de basicamente impedir que seu filho vire bucho de canhão comunista nas universidades e sua filha seja erotizada na escola. Basicamente é isso. Agora, para além disso, muito pouco. Então, eu acho que, embora eles digam que nós temos consciência de estarmos indo além da nosso alcance costumeiro, é um passo muito tímido além. E eu acho que isso não é por acaso, né? Que o passo, eu não sei como foi o processo interno de elaboração desse manifesto, mas imagino que quanto mais o manifesto se alongasse em detalhes, maior a divergência, né?
Então, nesse sentido, e maior a dificuldade, como eu falei, de você manter o projeto corporativista dos meios pentecostais, que depende justamente de você não ter um projeto extremamente elaborado de agenda política para além da defesa dos interesses corporativos. A questão do Olivier Roy, né, que fala da França, ele diz que, primeiro, os evangélicos franceses votam muito pouco no Front National, né, Le Pen, na França, né? Então, a adesão ao populismo é muito pequena lá, e ele atribui isso a essa questão, de que a tendência do populismo, das correntes populistas na Europa, é basicamente de usar a religião como, no seu sentido cultural e tradicional, né? E não no sentido de fonte de valores que devem ser implementados na política. E não no sentido da fé, que a fé individualiza, né? A fé introduz a questão do engajamento individual, na transformação do indivíduo. Então, nesse sentido, toda a história do surgimento do movimento evangélico dentro do protestantismo, no século XVIII, né, na Europa em diante, vai contra isso. Né? Quer dizer, o casamento com o populismo que utiliza a religião dessa forma tem que ser um casamento meio difícil, né? Meio desengonçado. A questão do pós-cristianismo, não sei se eu entendi bem. Em que sentido isso seria expressão de um pós-cristianismo? Eu queria Eu posso, você quer que eu formulo novamente? Foi o Marcos Reis que perguntou. Ele pergunta: é possível falar num pós-cristianismo em função dessas diferenças? Que diferenças? Pois é, ele está seguindo aqui a pergunta da Viviane Costa, né? A Viviane Costa pergunta: gostaria de saber mais sobre a questão de quanto mais se considera a fé, uma vez em vez da cultura e identidade, menos propenso o evangélico fica ligado ao populismo. E o Marcos Reis segue, né? É possível falar no pós-cristianismo em função dessas diferenças? Adesão a uma espécie de cultura religiosa em lugar de uma confissão de fé na prática evangélica brasileira? Bom, é uma pós-cristandade, sim, né? Pós-cristianismo, não sei se seria o caso. É claro que você tem o aumento no Brasil, como na maioria dos países latino-americanos, digamos, de uma terceira força religiosa, que são os sem religião, né? Então, nesse sentido, quer dizer, você não tem o crescimento expressivo de um terceiro tipo de religião, né? É o grupo dos sem religião, autodenominado sem religião, que representa a terceira força, ou no Uruguai a segunda força, na realidade. Mas ainda é relativamente pequeno comparado com Europa Ocidental, sobretudo, e Estados Unidos também, onde também vem crescendo. A questão da construção do discurso, eu acho que sim. O problema é que tem um incidente fascinante. O livro do... Oh, meu Deus, como é o nome dele? Que era do PV, que escreveu um livro sobre a campanha da Marina de 2010. Kirsis. É o Kirsis, é?
Ok. Euclides. Então, ele diz assim, que ele acompanhou Marina numa igreja, durante a campanha. Né? Aí ela foi saudada do púlpito e convidada a subir para o púlpito e falar. Né? E ele esperava que ela fizesse uma pregação política, né, dentro da igreja. Mas não. Ela fez uma pregação bíblica, baseada nas Escrituras. Só que ele foi percebendo todos os princípios do PV estão ali, nessa pregação. Ela está defendendo todos os princípios do PV em termos das Escrituras. E ele se maravilhou com isso. Nossa, mas que coisa, é fantástico fazer isso, etc. O problema é que isso não é feito, eu acho, via de regra. Né? Que seria um tipo de argumento ad hominem, né? No sentido verdadeiro do termo, em que você começa com a perspectiva, a visão de mundo da pessoa com quem você está falando. Né? Você pega pela mão e você tenta levar adiante. Né? Então, você tem que transmitir as suas ideias que você quer defender politicamente em termos daquela comunidade, em termos da linguagem usada, entendida, valorizada por aquela comunidade. E isso não é feito, e, por outro lado, a gente pode dizer que a direita sabe muito bem fazer isso. E tem menos pudor em fazer, né, que é o lado, digamos, mais negativo disso, mas, pelo menos, sabe fazer, se preocupa em aprender, né? É mais bem assessorada, provavelmente, em como fazer isso. E eu acho que o abandono desse campo, né, é fatal, porque se você tem uma comunidade que não para de crescer, tudo indica que o próximo censo vai dar muito mais do que o censo de 2010. Então, nesse sentido, pensando meramente em termos de sobrevivência política, você teria que aprender a fazer isso. Se você acha que é impossível, porque existe uma incompatibilidade de fundo entre né, o discurso do mundo pentecostal, do mundo evangélico, das escrituras, que são as escrituras comuns das igrejas cristãs, e as propostas políticas da esquerda, que esses são dois mundos que não se encontram de forma alguma, então é melhor dizer isso, né? Senão, eu acho que vai ser cada vez mais difícil a esquerda conseguir alguma coisa em termos eleitorais. Ok. Bem, a gente vai ter que encerrar, né, a nossa live. Eu quero mais uma vez, em nome do Núcleo de Estudos de Religião, Carlos Rodrigues Brandão, agradecer a você, Paul, pela disponibilidade de estar debatendo o tema com a gente hoje. Quero agradecer muito a presença de todos e todas que participaram nessa tarde com a gente. Foram mais de 148 participantes, Paul, da live hoje. Muitas pessoas deixaram abraços aqui para você. Enfim, é uma lista imensa de pessoas que deixaram recados. Depois eu te mando tudo para o seu e-mail. Então, enfim, acho que agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Nós vamos ter uma nova live na quarta-feira de julho. É sempre as terceiras quartas-feiras, na verdade, né? Na terceira quarta-feira de julho. Então, na próxima live, a gente vai estar anunciando aí mais adiante. Mas quero agradecer demais, relembrar que essa live com o Paul, ela está gravada e ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, o canal do NER da UFG, da Universidade Federal de Goiás, lá no YouTube. Então, quem quiser, enfim, encaminhar o link para quem não pôde assistir ao vivo, está disponível. Quem quiser assistir novamente, está disponível.
Então, assim, muito obrigado a todos vocês pela presença, obrigado, Paul, e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Flávio, Oi. se eu puder falar um minutinho, passou tanta gente por aqui, e inclusive potenciais participantes das conferências que a gente está pensando em organizar, né? Então, eu vi aqui num relance, Ari Pedro Ouro estava por aqui, Angélica Tostes, o Clemir Fernandes, muita gente que pode participar com a gente no futuro e o convite vai ser feito. Não, com certeza, enfim, os pesquisadores e as pesquisadoras do NER em peso, do NEARG em peso, o Alberto Moreira está aqui, o Rudolf von Sinner estava até agora de pouco, ele teve que sair um pouco antes, mas deixou um abraço, a Maria das Dores Campos Machado, o Emerson Giumbelli, o Daniel Alves, o Eduardo Quadros, Andréa Vettorati, minha colega aqui da Sociologia, Carlos Caldas, Carol Gols, minha esposa, a Cristina Vital, a Claudirene Brandini, vários orientando seus, né? Puxa! Marcando presença. A Cristina Castro, a Tina, né, aqui presente também. Quem mais? Geraldo Demore, enfim, João Paulo Silveira, o Paulo Gracino, Pedro Sayum, Ricardo Campos, a professora Irene Dias aqui da PUC, enfim, uma turma muito boa que participou essa tarde com a gente. E é um prazer imenso mesmo ter esse pessoal todo com a gente, que tem produzido ciência social da religião hoje no Brasil e na América Latina. Que bom. Mais alguma coisa, Tiago? Posso passar a fala final aqui para o Paul? Claro, claro. Paul, então, por favor. Eu acho que só para completar um pouco, dar um pouco assim o peso do outro lado de uma coisa que eu falei sobre primitivismo, que eu acho que na sociologia da religião a gente sempre caminha entre, de um lado, né, o essencialismo e, por outro lado, o contextualismo, né? O essencialismo enfatiza o peso das tradições, né, das tradições religiosas, e, por outro lado, o contextualismo enfatiza o peso do contexto social, né? E eu sempre tive uma pendência mais para o lado do contextualismo, né, a força dos contextos, a impossibilidade da gente ler as consequências políticas a partir das doutrinas religiosas, né? Porque tem tantas coisas que intervêm no meio, que afetam, né, as consequências políticas. Por outro lado, eu acho que assim, depois de tantas décadas de observar a evolução ou, né, as mudanças dentro da política pentecostal no Brasil, me parece que há certas coisas uma força da tradição, né, que é não impossível de superar, mas não deixa de ser muito difícil. E por isso que eu enfatizei aquela ideia, primeiro de Tocqueville, né, do primitivismo, da deficiência na moral política das formas primitivistas de fé, e, por outro lado, aquela ideia das implicações do desenvolvimento da doutrina trinitária e as deficiências na área da ética e na área do engajamento, da adaptação ao meio. Então, me parece que, nesse sentido, há um debate interessante a ter, né? Sobre até que ponto, afinal, há certas coisas que são, se não totalmente insuperáveis, pelo menos muito difíceis de superar, né? No pentecostalismo, sobretudo, que afetam a sua capacidade de atuar politicamente e que vão continuar afetando, né, apesar de transformações no contexto. Então, só isso, só para, assim, digamos, colocar o debate que eu acho que tem que continuar e tem que, né, estar longe de ser resolvido.
Eu queria agradecer muito, principalmente você, Flávio, pelo convite e a todos que assistiram. Obrigado, Paul. Então, gente, boa tarde para vocês. Tudo de bom e até a nossa próxima live do NER. Um abraço e boa tarde a todos e todas. Tchau. Tchau, obrigado.